Olá, pessoal! Como muita gente tem nos pedido, gere um vídeo explicativo em português do Brasil desta lição. Aqui estamos nós. Hoje vamos mergulhar fundo na engenharia de rendimento dos mercados de empréstimo da Solana. A ideia aqui não é olhar apenas para aqueles números gigantes de API, as famosas taxas anuais, mas sim entender o que realmente acontece nos bastidores para gerar esse valor. Para quem acompanha o ecossistema DeFi, separar a engenharia real de uma simples estratégia de marketing é sem dúvida o primeiro passo para o sucesso. Dando uma passada rápida no nosso roteiro de hoje. Começamos com os fundamentos de rendimento na Solana, depois vamos para o modelo do reservatório e as torneiras, passamos pela curva de juros, fazemos o cálculo do rendimento líquido e, por fim, tiramos nossas lições e estratégias finais. Vamos lá? Parte 1. Fundamentos de rendimento na Solana. Afinal, de onde realmente vem o rendimento? Olha só, a primeira coisa que precisamos ter em mente é que rendimento não surge do nada, não é mágica. É pura e simples realocação de capital ao longo do tempo. E o grande motor por trás disso tudo é a taxa de utilização. Pensem nela como uma matemática simples. É a exata proporção de quanto do dinheiro depositado está de fato sendo usado por quem toma emprestado. É essa variável on-chain que dita o ritmo do mercado inteiro. A gente pode mapear esse fluxo de forma bem lógica. Primeiro, quem toma um empréstimo paga uma taxa para acessar aquela liquidez temporariamente. Aí o protocolo age como um pedágio e segura uma fatia para as próprias reservas. E só então o que sobra é distribuído para os fornecedores de liquidez como juros. É um ciclo contínuo, mas o fornecedor só ganha depois que o sistema tira parte dele. Parte 2. O reservatório e as torneiras. Um modelo mental para oferta e demanda. Variáveis on-chain podem ser meio abstratas, né? Então vamos usar um modelo mental bem prático. Do lado da oferta, imaginem um reservatório gigante de água. Essa é a capacidade total de capital disponível no sistema. Do outro lado, na demanda, temos torneiras que ficam drenando essa água, que são os tomadores de empréstimo. O mercado nada mais é do que esse equilíbrio dinâmico entre o tamanho da caixa da água e quantas torneiras estão abertas. Pensando desse jeito, a utilização faz todo sentido. Se a galera deposita mais fundos, o nível do reservatório sobe e a pressão diminui. Mas, se de repente todo mundo resolve pegar empréstimo e abrir essas torneiras, a água é drenada rapidinho, a utilização dispara e a pressão do sistema vai lá para cima. Parte 3. A curva de juros. A válvula de pressão do protocolo. Mas e se abrirem as torneiras demais e a água quase acabar? É para isso que existe a curva de juros funcionando literalmente como uma válvula de pressão. Os dados mostram que as taxas ficam ali, bem tranquilas na casa dos 6 a 10%, até atingirem um ponto crítico, o chamado kink. Quando bate em 90% de utilização, bum, a taxa salta bruscamente para 60%. A intenção é clara, frear os empréstimos ilimitados. E a genialidade do sistema está exatamente aí. Essa subida violenta nas taxas não é um defeito, é um mecanismo de defesa. O protocolo está protegendo ativamente o pool de ficar insolvente. Ao tornar a dívida quase impagável para quem pega emprestado, ele cria ao mesmo tempo um incentivo absurdo para atrair novos depositantes. É como dizer, ei, tragam mais água para o reservatório agora. E assim, o sistema se estabiliza de novo. Parte 4. Calculando o rendimento líquido. A realidade nua e crua dos números. Vamos sair da teoria e fazer as contas. Imaginem fornecer capital para um pool que está rodando a 40% de utilização. E digamos que haja uma estratégia de gerenciar isso de forma ativa, movendo o dinheiro todo mês atrás dos melhores retornos, com custo de transação de 0,1% a cada movimento. Parece pouco, certo? Bom, vamos rastrear a cascata de descontos. O tomador paga 6% de taxa bruta. Como a utilização é de 40%, o fornecedor leva 2,4% bruto. Aí entra a tesoura. Tira 10% de taxa do protocolo, tira 1,2% ao ano que vai embora nas realocações mensais e ainda tem aquele atrito de slippage do mercado. O resultado? Uma bela de uma ducha de água fria. A matemática final nos deixa com rendimento líquido de apenas 0,71%. Isso prova, por A mais B, que aquelas taxas gigantescas que a gente vê nas vitrines dos protocolos exageram muito o lucro real. Especialmente para quem tenta fazer gestão superativa. O custo das transações e as taxas do sistema simplesmente devoram os ganhos. Parte 5. Lições e estratégias finais. Maximizando a eficiência de capital. Então, o que a gente tira de lição? Primeiro, precisamos desapegar das taxas instantâneas e focar nas expectativas de longo prazo.
Quando a gente desagrega o rendimento e coloca os custos reais na balança, fica evidente que ficar correndo atrás de liquidez muito fragmentada não compensa. A eficiência do capital não é só sobre achar a maior taxa, mas sim entender o quanto de dinheiro fica pelo caminho na hora de capturar e manter essa taxa. Para fechar a nossa análise, fica a grande reflexão. Será que perseguir o tempo todo um rendimento bruto altíssimo vale o esforço contínuo e o custo operacional? Com o fluxo das torneiras sendo tão volátil, muitas vezes a estratégia mais inteligente é simplesmente escolher um reservatório sólido e deixar os juros trabalharem de forma silenciosa e passiva a favor do capital. Fica o pensamento. Até a próxima, pessoal!